se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A menina da janela de Cachoeiro. No alto de uma das ladeiras antigas de Cachoeiro de Itapemirim, existia uma casa abandonada de janelas arqueadas, pintura descascada e portão enferrujado. Os moradores evitavam passar por ali depois do pôr do sol. Diziam que uma presença observava os que ousavam encarar a fachada. Não era difícil ver as cortinas se moverem sozinhas, mesmo sem vento. A lenda sussurrava sobre uma menina que morreu naquela casa há mais de 70 anos. Seu nome nunca era o mesmo em cada relato, ora era Júlia, ora Clarice ou Mariana, mas todos diziam que seus olhos ainda espreitavam pela janela do 2º andar, fixos em quem ousasse parar por um instante sequer. Joana, uma adolescente curiosa e viciada em mistérios, decidiu investigar. Armou-se com sua câmera e prometeu aos amigos que traria provas. Subiu a ladeira sozinha ao entardecer, com o coração acelerado e a promessa de se tornar viral nas redes. Não sabia que aquela promessa teria um preço. Ao chegar à casa, o silêncio era quase ensurdecedor. Apenas os grilos e o farfalhar das folhas a acompanhavam. O portão, mesmo enferrujado, cedeu facilmente ao seu toque. Lá dentro, o cheiro de mofo e poeira preenchia o ar. Cada passo ecoava como se os corredores respirassem. Subiu as escadas lentamente, guiada pela luz fraca de sua lanterna. No 2º andar, parou diante da famosa janela. E foi então que viu. Refletido no vidro, um par de olhos negros e fundos, como poços de escuridão, fitava os seus. Ela se virou num pulo, mas o corredor estava vazio. Vazio demais. Com as mãos trêmulas, tirou uma foto. O flash iluminou brevemente o corredor e capturou algo ao fundo. Uma silhueta esguia, de cabelos longos e roupas antigas. Ela não ouviu passos, mas o som de uma risada infantil ecoou atrás de si. Fraca, mas próximo o suficiente para gelar seu sangue. Joana desceu correndo, tropeçando nos degraus, e só parou quando estava na rua. Seus amigos não acreditaram no que ela contou, até ela mostrar a foto. E mesmo assim, alguns disseram que era montagem. Mas Joana sabia. E, toda noite desde então, ela sonha com a menina parada do lado de fora da janela, da sua própria casa. Desde a noite da visita, Joana sentia que algo a seguia. A cada madrugada, acordava com a mesma sensação, alguém observava do lado de fora. Uma noite, criou coragem e abriu a cortina. Lá estava. A figura imóvel da menina, no meio da rua deserta, olhando diretamente para sua janela. Ela tentou contar aos pais, mas eles não deram importância. Coisa da sua cabeça, diziam. Só que as pegadas de lama que apareciam no corredor de casa, sempre do lado de fora do quarto dela, não eram invenção. O medo se enraizava, dia após dia, dentro de Joana. A menina da janela começou a se mostrar nos espelhos. Sempre de relance, como uma sombra atrás do reflexo. Joana parou de usar o espelho do banheiro, evitava vitrines de lojas e até desligou a câmera frontal do celular. Ainda assim, sentia os olhos fixos nela, como se algo do outro lado buscasse entrar. Aos poucos, ela se afastou dos amigos. Parou de ir à escola. Dormia com as luzes acesas e cortinas fechadas. Mas a menina encontrava formas de se mostrar. Uma noite, uma mensagem apareceu escrita no espelho do banheiro: "Você me viu. Agora eu vejo você." Desesperada, Joana buscou ajuda com uma senhora conhecida como Dona Cidinha, benzedeira das antigas. A mulher ouviu tudo calada, depois suspirou: "Você não devia ter subido aquela escada. Agora ela tá presa em você." A solução seria um ritual antigo, mas nem mesmo Dona Cidinha prometia sucesso. Na noite do ritual, velas foram acesas em formato de cruz e sal grosso foi espalhado ao redor da casa. Joana, no centro, tremia. A menina não apareceu, até a última vela apagar sozinha, como soprada por um fôlego frio. A escuridão se instalou, e com ela, o som de passos pequenos, lentos, se aproximando. Quando a luz voltou, Joana estava desmaiada. Dona Cidinha estava imóvel, os olhos arregalados de pavor.
A benzedeira jamais falou novamente sobre aquela noite. E Joana? Bem, ela acordou com um olhar diferente. Escuro. Profundo. E uma nova vontade, ficar observando as janelas alheias. Logo, outras pessoas começaram a relatar encontros com a figura da menina. Primeiro, um garoto chamado Ícaro, que morava perto da ladeira. Ele desapareceu após contar que viu a garota batendo na janela de seu quarto às 3 da manhã. Depois, uma senhora que morava na esquina foi encontrada em estado catatônico. A cidade de Cachoeiro passou a evitar a rua da casa amaldiçoada. Mesmo os mais céticos começaram a desconfiar. As vendas na região caíram, comércios fecharam, e ninguém mais queria morar por ali. A prefeitura tentou demolir o imóvel, mas as máquinas quebravam inexplicavelmente toda vez que se aproximavam. Enquanto isso, Joana era vista vagando sozinha à noite, parada em esquinas, olhando fixamente para janelas de desconhecidos. Seus pais a internaram, achando que era loucura. Mas os médicos não conseguiam explicar por que os aparelhos travavam sempre que ela estava acordada, ou por que luzes piscavam sem motivo. As enfermeiras diziam que ela conversava com alguém invisível no quarto, que dava risadas infantis sozinha, que desenhava sempre a mesma coisa: uma casa, uma escada, uma janela. E olhos. Muitos olhos, todos fixos na pessoa que olhasse o desenho por muito tempo. Alguns tentaram queimar os papéis. Mas mesmo em cinzas, os olhos pareciam vivos. Um psicólogo ousou investigar a fundo. Após sua última sessão com Joana, ele deixou um bilhete: ela é o espelho. Aquela que vê por dentro. A menina nunca esteve sozinha. Joana foi transferida para uma ala de isolamento. Mas desde então, outras meninas começaram a relatar sonhos com janelas e olhos negros. Era como se a maldição estivesse se espalhando, pulando de consciência em consciência. E tudo começava do mesmo jeito, com um simples olhar. A lenda não era mais sobre uma casa antiga. Era sobre qualquer janela, em qualquer lugar. Bastava olhar por tempo demais, e ela te olharia de volta. Um youtuber sensacionalista, ao ouvir falar da história, resolveu investigar por conta própria. Seu nome era Léo Paranormal. Ele subiu até a casa da ladeira com câmeras térmicas e sensores de movimento. Fez uma live anunciando que desmascararia a farsa. Mas a transmissão saiu do ar repentinamente. Horas depois, o vídeo foi postado por outro canal, anônimo. Nele, via-se Léo entrando na casa, rindo, zombando da menininha fantasma. Conforme avançava pelos corredores, as câmeras começaram a apresentar interferência. Um sussurro surgia no fundo do áudio, mesmo quando ele estava em silêncio. Ao chegar na janela do segundo andar, Léo para abruptamente. Seus olhos se arregalam. Ele larga a câmera, que cai no chão virada para cima, captando apenas a escada. Por minutos, só se ouve sua respiração pesada, até cessar de vez. Então, lentamente, um par de pés descalços aparece no topo da escada. Pequenos. Infantis. Após o vídeo, o canal anônimo sumiu. A polícia nunca encontrou o corpo de Léo. A última coisa registrada em seu celular foi uma foto tremida de uma janela, mas do lado de dentro, como se alguém estivesse olhando para fora. A imagem viralizou, e com ela, a maldição. Centenas de pessoas começaram a relatar pesadelos idênticos. O padrão se repetia: uma escada, uma janela, e a menina. Sempre a menina. Algumas vítimas afirmavam acordar com hematomas ou arranhões inexplicáveis. Cientistas tentaram explicar como um vídeo poderia causar alucinações em massa. Mas nada parecia justificar a intensidade dos relatos. Um grupo de ocultistas declarou que a imagem continha um vínculo real com a entidade. Como se fosse um espelho que a ligasse ao mundo físico. A polícia de Cachoeiro interditou a casa. Mas a janela? Ela reapareceu. Em outro bairro, numa casa que nunca teve segundo andar. Depois, no vidro de um carro abandonado. Agora, a janela está onde você estiver, se você se atrever a olhar por tempo demais. Joana desapareceu do hospital. As câmeras de segurança só mostraram uma falha de energia
em seguida, a porta de sua cela aberta. Nunca mais foi vista. Ou pelo menos, não como Joana. Muitos acreditam que a menina original, a verdadeira, tomou seu lugar por completo. Agora, ela parece como uma criança comum, em locais públicos, pedindo ajuda para encontrar seus pais. Quem aceita ajudá-la, nunca mais retorna. Seus rostos passam a figurar em fotos velhas, em jornais antigos de datas que não existem. Há quem diga que a maldição é um ciclo. Que a menina precisa de olhares novos para continuar existindo. Que cada vítima se torna parte dela, ajudando-a a aparecer em outros lugares, como ecos fragmentados do mesmo horror. Cada olhar alimenta a entidade. Cada medo a fortalece. Moradores antigos de Cachoeiro afirmam que a origem da maldição vem do tempo da escravidão. Que a casa foi construída sobre um cemitério profanado. Que a menina era uma oferenda, um sacrifício interrompido que condenou seu espírito à janela entre os mundos. Hoje, até mesmo os mais corajosos evitam espelhos. Fogem de janelas abertas à noite. Pais ensinam filhos a nunca parar diante de uma casa antiga, especialmente se uma menina estiver olhando. Porque se você a vê, é tarde demais. Ela já entrou em você. Você pode estar seguro agora, mas quando for fechar as cortinas esta noite, talvez veja algo refletido no vidro. Um vulto. Um sorriso sutil. Um olhar escuro que nunca pisca. E então, será você quem vai olhar, ou ser olhado? Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.